Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo ao seu curso de PySpark. Muito feliz de estar aqui com você e muito agradecido por você ter escolhido o nosso curso para aprender PySpark. Algo ultra moderno, tá super na crista da onda. As pessoas hoje estão começando a trabalhar muito mais com a questão da nuvem, com Big Data. E eu não poderia deixar de trabalhar com você em um curso de PySpark. A gente vai ver muita coisa interessante. Você vai aprender a instalar as ferramentas logo agora nesse início de aula, tá? E depois você vai começar a trabalhar com os scripts em PySpark. A ideia não é você aprender Python, não é essa. A ideia é que a gente entenda como funciona o PySpark, execute ações dentro do PySpark, que eu possa te mostrar como é que funciona essa estrutura dentro do Spark. E aí você vai entender o mundo do Spark, né? A ideia é exatamente essa. Essa primeira aula a gente vai fazer uma introdução muito legal para que você se sinta confortável. Bem, vou falar um pouquinho do PySpark, né? Quais são as situações, onde é que ele se baseia, para que você possa entender. Na verdade, o PySpark é uma biblioteca dentro do Spark, tá? Possui a linguagem Spark para executar o aplicativo Python. Então, é uma biblioteca que a gente vai carregar, tá? Que está lá dentro, inclusa no Spark. E você vai poder criar os softwares, criar os scripts dentro do Spark de uma forma bem simples, bem tranquila. Então aqui eu já trago no segundo elemento, na segunda informação, de que o PySpark é uma API Python, tá? Então, na verdade, ela já está inclusa. O Spark ele tem uma série de linguagens, Scala, Java, SQL, e o Python é o que vem se destacando em todos esses anos, né? Todas as empresas vêm trabalhando muito com o Python. E a gente vai entender um pouco do que é o Apache Spark, que na verdade ele vai fazer o processamento de tudo isso. Ele é que vai controlar, ele vai distribuir essa carga de dados, esses scripts, né, do que a gente chama lá de cluster, você vai entender, e os seus nós. Então o Apache Spark ele é um ambiente que gerencia tudo isso. E o Python é a linguagem que está dentro de uma API, que é a API do PySpark, tá? É uma API Python. E uma coisa bem importante que você tem que entender é que a gente vai precisar muito do Java para poder executar todo esse ambiente. Então a gente vai ter que instalar o Java. Você tem que se preparar aí para fazer uma série de instalações. E preste bastante atenção nessas instalações, porque vai ser crucial para funcionar tudo que a gente vai trabalhar nessa aula, ok? Faça com bastante critério e bastante cuidado. Eu já trago sites importantes. Esses sites são sites que a gente vai baixar todo o conteúdo, todos os produtos que a gente vai trabalhar. Então a gente vai trabalhar não com Python nativo, a gente vai trabalhar com Anaconda, vou explicar. O Anaconda ele já vem com a distribuição Python embutida e uma série de bibliotecas para machine learning, para gráficos, então ele já vem tudo pronto. Se a gente fosse trabalhar simplesmente com Python puro, você teria que instalar tudo do zero. Então hoje ninguém mais faz isso. Então todo mundo hoje trabalha muito focado no Anaconda. Então o Anaconda ele já traz essa estrutura. Você vê bem simples, bem tranquilo. Aí a gente vai abaixar o Spark. Você vai instalar o Spark, ok? Vai instalar. E a gente vai baixar o Java JDK para poder trabalhar com isso, certo? Então este será o seu ecossistema. Então você vai trabalhar com esses três produtos. Esses três produtos vão se conversar e vão facilitar o seu aprendizado em PySpark. Ok? Então, como eu já venho falando, já venho te dizendo, esse é o ecossistema super ultra power importante que nós vamos ter que instalar para poder utilizar o PySpark. Então tem que instalar o Apache Spark, tem que instalar o Anaconda e tem que instalar o Java. Sem eles eu não consigo trabalhar, né, com plenitude, ok? Eu vou utilizar a instalação de uma máquina virtual. Você também pode fazer isso, tá? Ou você pode instalar no seu computador, onde você esteja. Fique bem tranquilo a isso, certo? Bem, vamos falar um pouquinho do PySpark, né? Qual é a ideia dele, as suas vantagens, né? Por que trabalhar com PySpark, né? Ele foi lançado com o intuito de fazer uma colaboração entre o Apache Spark e o Python. Então assim, teria que se fazer uma estrutura para que o Python pudesse ser utilizado no Spark, né? No Apache Spark. Então foi desenvolvida uma API para isso. Então essa API está lá, residente, né? É claro, a gente vai fazer a instalação e você vai estar tudo dentro do Anaconda.
E aí a gente faz a conversação junto com o Spark, que faz o gerenciamento de tudo que você vai trabalhar com os scripts, gravar arquivos. Então o Spark faz esse gerenciamento. Possui uma série de vantagens você utilizar essa API, tá? Ele possui uma distribuição, ele permite com que você trabalhe junto com o Spark em memória, né? Fazendo com que haja um processamento de forma eficiente. E a característica distribuída é que você vai ver que você pode executar em paralelo as ações, tá? Essas ações podem ser executadas em paralelo. Você pode usar o PySpark para processamento em Hadoop. Tem muito folclore nessa questão de dizer assim, se eu uso Spark, eu não uso Hadoop. Veja bem, o Hadoop aqui, ele não está no sentido de trabalhar com processamento. O Hadoop aqui, ele está no sentido de armazenamento, HDFS, é Hadoop File System. Então a estrutura do Hadoop precisa ser instalada, porque ele é eficiente, muito utilizado no planeta inteiro. E a gente vai utilizar ele junto com o Spark. O Spark vai fazer toda a distribuição do processamento e vai gravar no Hadoop. Você pode utilizar também a AWS S3 e outros sistemas de arquivo que você vai utilizar. Então ele é flexível, a API consegue navegar por esses caminhos. Ele possui diversas bibliotecas dentro dessa estrutura do PySpark, né? A gente vai ver alguns módulos, eu vou mostrar aqui. E aí você vai poder fazer uma estrutura para aprendizagem de máquina, você fazer machine learning e fazer uma série de gráficos que você vai poder conseguir construir aqui gráficos muito bem utilizados. Para quem já trabalha com machine learning, trabalha com a estrutura de linguagens, né, para a ciência de dados, é fantástico você trabalhar com a estrutura do PySpark. E geralmente essas aplicações em PySpark são 100 vezes mais rápidas que outras aplicações em outras linguagens. Então assim, você vai estar trabalhando com algo que é realmente muito utilizado no mundo e algo que as pessoas vêm querendo aprender, querendo trabalhar, querendo desenvolver. Essa estrutura de Python cresceu muito em todo o planeta, em diversas empresas, tá? Bem, eu trouxe um gráfico aqui só para a gente esquematizar como é que funciona isso internamente, como é a arquitetura, né, que o PySpark vai fazer para funcionar. Então eu coloquei aqui, primeiro eu vou falar, depois eu vou explicar essa figura que eu coloquei, né? Toda a execução dos scripts, todo script que você cria é realizado dentro da parte Spark. Isso a gente já está sabendo, já estou conversando aqui com vocês, já estou explicando. É a chamada arquitetura mestre-escravo. Ok? Um manda, o outro obedece, né? Tem vamos dizer, tem essa simbologia. Então todo o processamento dentro do ambiente é distribuído no que a gente chama de cluster. Cluster que faz o gerenciamento dessa distribuição, tá? Eles se conversam o tempo todo, tanto mandando como retornando. Há uma sequência dessa distribuição, né, desse processamento, onde ele faz toda essa interligação com os chamados nós. Esses nós aqui, podem ter mais de um, é que está a questão do distribuído. Então ele vai distribuir no processamento para que seja rápido, para que seja veloz, né, e fazer a execução de todos os seus scripts. Então aqui eu tenho um script, vamos dizer assim, um contexto de script, mando para o cluster, e o cluster distribui. Então vou mandar para esse nó aqui, execute um pedaço, vou mandar para esse outro, execute outro pedaço. E aí devolve a execução e acaba sendo exibido pelo Apache Spark o retorno da informação. Então assim, na verdade é uma cadeia, um ecossistema que consegue gerenciar tudo isso, distribuindo as informações, permitindo com que seja rápido, ultra rápido, muito interessante, muito legal. Essa estrutura foi pensada para que você pudesse trabalhar, né, com eficiência, né, com qualidade. Vou falar um pouquinho do Apache Spark. O Apache Spark, ele é o mecanismo hoje mais utilizado no mundo para Big Data, tá? Ou Big Data, como você queira, né? E aprendizado de máquina, né? Ele é utilizado hoje em grandes corporações. Se utilizava muito para essa estrutura distribuída, operacional, de processamento, o Hadoop também. Só que ele foi perdendo porque o Apache ele utiliza a estrutura em memory. Então, se você tiver memória sobrando o suficiente, claro, vai ser muito mais rápido do que uma estrutura sólida de discos, né? Mas hoje a gente usa o Hadoop como file system, né? Para que ele possa armazenar e guardar, é muito eficiente o HDFS. E eles trabalham em conjunto, mas como operação, como processamento, como distribuição, o Apache ganha do Hadoop. Mas não é tudo que o Apache é importante, não. Tem algumas limitações, gente, é memória. Então assim, né, toda a memória infinita que você vai utilizar da máquina para poder estar executando seus comandos, executando seus scripts. Então o Hadoop em alguns momentos ele vai ser mais eficiente, né, com uma escala gigantesca,
onde você não tem a memória suficiente para trabalhar, o Hadoop com certeza vai ser eficiente, tá? Não vamos desprezar o Hadoop nunca, ok? Um outro elemento muito importante é o cluster. A gente já falou, já mostrou naquela figura, né, a estrutura de como é que ele trabalha operacionalmente com a questão dos nós. O cluster é um conjunto de recursos que vai fazer toda essa operacionalização, toda essa distribuição dos seus scripts entre os nós. Então ele vai prover essa orquestração, ele é o chamado orquestrador, né? Então você vai ver que você vai criar projetos nos seus notebooks. A gente vai usar o Jupyter, que é o mais utilizado, né? Todas as empresas utilizam. E a gente vai ver que o cluster ele faz a distribuição dessas cargas de trabalho, né? E ele vai fazer essa distribuição e devolver isso lá dentro do ambiente do Jupyter para que você possa ver o resultado. Então o cluster é muito importante, ele realmente é o orquestrador, é o cara que gerencia todo esse ambiente. Bem, o PySpark, a gente tem diversos modos, tá? Não vou dizer que a gente vai pegar todos esses modos, mas assim, eu tenho vários modos no PySpark. Na verdade, dá realmente muito custo se você for se aprofundar. A gente vai se aprofundar em alguns desses. Então, PySpark RDD, eu vou explicar, o DataFrame SQL, a parte de stream, a parte de Machine Learning, ele tem gráficos, então, estrutura gráfica e de recursos, de ambiente, né? Então, o PySpark ele é rico, esse API é riquíssima, tem muita coisa para que você possa aprender, para que você possa utilizar. É muito interessante, tá? Gosto muito de trabalhar com o PySpark, vem resolvendo os grandes problemas hoje das empresas. E para quem trabalha com Machine Learning, ciência de dados, quer avançar em engenharia de dados, não tem outra estrutura melhor para que você trabalhe a não ser PySpark, tá? Bem, vou dar uma parada aqui na aula, essa primeira aula, vou encerrar e a gente vai começar a próxima aula falando da instalação, tá? A gente vai falar, vou detalhar aqui o que é que a gente vai instalar, quais são os sites que a gente vai acessar e nós vamos instalar o Apache Spark e o Anaconda, o Java. Muito obrigado, agradeço muito por você estar aqui comigo, tem muita coisa para estudar, espero que você esteja animado e qualquer dúvida você escreve para mim, tá bom? Um grande abraço.